deixe seu sonho para depois. Você merece o melhor de Arco Verde. Estamos chegando. Mais informações no Instagram ou pelo WhatsApp 87999386323. Primeiro lugar! Primeiro lugar em todas as pesquisas. Independente FM! Conheça o mais completo e poderoso suplemento alimentar que vai acabar de vez com a sua falta de desejo sexual. Eu estou falando do Vigomax. O Vigomax auxilia no combate à ejaculação precoce e à falta de apetite sexual. Vigomax vai te ajudar a manter uma relação sexual mais prolongada. Quer aumentar o seu libido, melhorar a sua performance e voltar a ter uma potência sexual de antes? Tome Vigomax todos os dias. O que você está esperando para salvar o seu relacionamento, apimentar os seus momentos de prazer e não falhar na hora H? Tome Vigomax. Agora são 11 horas mais 37 minutos. Voltamos a apresentar Revista da Cidade. Entrevistas Independente. E hoje o nosso convidado aqui no Revista da Cidade é o Dr. Breno Siqueira Fernandes, formado na faculdade do IMIP, com especialização no PROCAP Funcordes. Tem especialização em cardiologia e ecocardiografia. Começou a atuar em Arco Verde como médico em setembro do ano de 2015. Ele é coordenador médico desde maio de 2020 do Hospital de Campanha Covid em Arco Verde. E é médico responsável pela enfermaria Covid do Hospital Regional Rui de Barros Correia, em Arco Verde. Dr. Breno Fernandes, seja bem-vindo à Rádio Independente. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Dácio. É um prazer estar aqui falando com você, que é um dos principais comunicadores de Arco Verde, e falando nos principais meios de comunicação de Arco Verde, que é a Rádio Independente. Nós estamos fazendo essa nossa transmissão também ao vivo pelo Facebook da Independente, pelo Instagram. Eu quero até pedir para que quem tiver alguma dúvida, porque nós estamos aí vivendo uma pandemia, é uma doença nova, a cada dia tem uma descoberta. Então, se você tem alguma dúvida em relação à Covid, você pode mandar um zap para a gente, escreva no 999740002. É melhor que você escreva do que mandar áudio. E a gente vai tirando dúvidas ao longo do programa com o Dr. Breno Fernandes. Doutor Breno, agora o senhor, como responsável coordenador médico aí do Hospital de Campanha, eu queria saber qual é a situação real hoje do Hospital de Campanha em Arco Verde. O Hospital de Campanha, Dácio, até ontem a gente tinha 13 internos no Hospital de Campanha, e a situação do Hospital de Campanha hoje é uma situação que uma das mais difíceis do período da pandemia. É importante passar esse recado para a população, para entender que os números aumentaram muito. A gente tinha uma média de internamentos em torno de 4, 5 pacientes há 3 meses atrás. Hoje a gente está com uma média superior a 10 leitos, né? Não só o Hospital de Campanha, como também o Hospital Regional tem aumentado bastante os números. E na última semana foi uma das piores semanas que eu tenho vivenciado o Covid de Arco Verde diariamente. Na última semana eu posso dizer que foi uma das piores semanas que a gente já passou. Mesmo com a vacina já circulando e nem todo mundo ainda sendo vacinado, em média, quais são as idades das pessoas que estão sendo diagnosticadas, internadas no Hospital de Campanha? São pessoas mais jovens ou ainda continuam sendo aquelas pessoas, grupo de risco de terceira idade? O número mais prevalente ainda é o da terceira idade, né? E aumentou bastante os números de adultos jovens. Antes não tinham tanto adultos jovens, vamos supor, há 10 meses atrás, há 6 meses atrás. Hoje existe um aumento importante na faixa etária entre 40 e 60 anos de idade. A gente tem tido um aumento bastante importante. Essas pessoas se descuidaram, doutor? Acredito que sim. E não é nem querendo colocar a culpa em ninguém, mas a gente, quando passa um período muito longo de isolamento, é natural do ser humano ficar um pouco incomodado e começar a tentar voltar à vida normal. É bastante entendível que isso aconteça, né? Mas
Por isso da importância dos meios de comunicação, para a gente continuar batendo na tecla de que a doença continua se alastrando e às vezes não, a gente tem visto isso, de que a doença ela está mais rápida, mais virulenta, né, e mais grave em alguns casos. Qual é a média de internações do hospital de campanha por dia? 2 pacientes, 3 pacientes por dia, qual é essa média? A média que a gente tem lá, ela é justamente essa que você falou, varia entre 1 e 3 pacientes por dia. Com a rotatividade do leito, né, a gente nunca ultrapassou 20 leitos, né, que eu considero, apesar da gente ter 30 leitos lá, eu considero que nossa capacidade para dar um bom serviço seria no máximo 20 internos. Qual é a estrutura desse hospital de campanha que fica lá no São Cristóvão? O que é que ele tem? O hospital de campanha tem o que o paciente com um quadro moderado de Covid precisa: oxigênio, antibiótico venoso, existem as medicações que a gente faz no paciente com Covid-19, como posso citar aqui como exemplo a dexametasona venosa, né, que é feito em pacientes que precisam de oxigênio. A gente tem um cardiodesfibrilador, ou seja, se em caso de uma parada cardíaca de algum paciente, a gente tem o socorro necessário, tem os materiais necessários para fazer intubação e tem o ventilador mecânico para o paciente ficar em ventilação mecânica temporariamente. Ou seja, a gente tem condições de intubar um paciente, caso ele necessite, ele piore, mas não temos condições de manter esse paciente lá. Caso ele seja intubado, ele tem que ser transportado. E para isso a gente tem lá uma UTI móvel que fica 24 horas à disposição do hospital de campanha. Qual é o protocolo para que o paciente ele chegue a ser internado no hospital de campanha? Como é que as pessoas são levadas para lá? O fluxo de atendimento desde o início da pandemia, ele sempre tem como porta de entrada o hospital regional. Então, é como se o hospital regional funcionasse como uma triagem para levar os pacientes para o hospital de campanha. Então, o paciente ele é atendido no hospital regional e lá ele é avaliado com gasometria, ele é avaliado com raio-x de tórax e é visto qual é a gravidade do paciente. Se ele for um paciente de enfermaria e for morador de Arco Verde, ele vai para o hospital de campanha. Se ele for um paciente de UTI, ele vai ficar na UTI do hospital regional, tendo vaga. E qual é o tratamento que vocês desenvolvem lá nos pacientes que chega no hospital de campanha? É até uma curiosidade para quem está em casa nos ouvindo agora e assistindo pelas redes sociais. Como é esse tratamento desenvolvido pelos médicos e enfermeiros no hospital de campanha? A gente faz o que a medicina e a ciência têm mostrado de mais evidente atualmente, Dácio. Logicamente, dentro de nossas limitações, a gente faz o que todo hospital faz com o paciente internado com Covid. A gente faz o oxigênio, que é de extrema importância, faz a ventilação não invasiva, que é a utilização da máscara para o paciente fazer pressão positiva no pulmão, melhorando a oxigenação do paciente, e fazem as medicações necessárias a depender de cada caso, porque cada caso individual o paciente pode estar com infecção bacteriana associada ou não, e aí a gente faz o antibiótico que a gente acha melhor para o paciente. Uma coisa importante, Dácio, que o médico tem que ter muito cuidado quando vai falar sobre medicações em redes sociais, em meios de comunicação. De repente eu falo o nome de uma medicação aqui e as pessoas vão querer se automedicar, se diagnosticar, procurar as farmácias, comprar medicação, e o nosso intuito não é esse. O nosso intuito o paciente tem que entender que o diagnóstico é dado sempre pelo médico. O que a gente pode passar por redes sociais quais são os sinais de alerta, né, quando ele vai desconfiar que está com Covid. Isso é que é importante para ele procurar o mais precocemente o atendimento médico. São 11h46 aqui na Independente. Eu estou conversando com o Dr. Breno Fernandes. Eu quero lembrar que você pode participar. Escreva para o Zap da Independente alguma dúvida que você tenha. O nosso telefone é o 999740002. Daqui a pouco eu vou abrir espaço para os nossos ouvintes fazerem perguntas.
O senhor chegou num ponto muito importante da nossa entrevista, em relação ao medicamento, ao protocolo que vocês desenvolvem lá. Você já falou que não pode estar divulgando aqui os medicamentos, porque senão os pacientes vão se automedicar daqui a pouco nas farmácias. Então, me fale aí, cloroquina, azitromicina, ivermectina, anita, são descartados, vocês usam esses medicamentos lá, porque existe uma grande polêmica em relação a esses medicamentos. A gente está vendo aí o lado científico e o lado político brigando em relação a esses medicamentos. Dácio, eu como médico fico com o lado científico. O lado científico tem mostrado de que essas medicações citadas aí por você, não há evidência científica de que o paciente melhore. Quero deixar registrado para você de que no início da pandemia, nós médicos, né, até como forma de querer fazer algo pelo paciente, eu fui um dos que no início prescrevia para o paciente algumas dessas medicações que você falou, porque por ser uma doença muito recente, já não existia ainda estudos que mostrasse a eficácia de qualquer tipo de medicamento. Então a gente ia muito pela experiência que alguns profissionais falavam, mas hoje, depois de um ano, já existe evidências científicas suficientes para guiar nós médicos. Ô doutor, agora qual é a média então de pacientes que recebem alta lá do hospital de campanha? Você pode ter... eu posso lhe passar alguns números. A gente já atendeu desde maio para cá 340 pacientes passaram pelo hospital de campanha, certo? E esses pacientes, eles recebem alta conforme vão apresentando melhora. Existe no protocolo que a gente colocou os critérios de alta, que eu posso citar aqui sem problema quais são um deles. O paciente tem que estar afebril, não pode ter apresentado febre nas últimas 48, 72 horas. O paciente tem que estar sem uso de oxigênio nas últimas 48 horas. E apresentado melhora laboratorial dos exames, né? Que a gente faz os exames são realizados diariamente lá. Os exames laboratoriais e a gasometria arterial. A gasometria arterial, para quem está escutando a gente, é um exame que a gente vê como está a oxigenação do pulmão do paciente. É o exame mais fidedigno para a gente saber. Existe a oximetria de pulso, que é aquela que a gente vê a saturação do paciente, como é que está a oxigenação do pulmão. Mas o que é mais fidedigno é a gasometria, que a gente vê qual é a real saturação do paciente. E é seguro para a família receber esse paciente em casa? A pessoa estava com Covid, teve alta do hospital, vocês só dão alta quando realmente o paciente não está mais com a doença? Como é que é feito isso? Quando o paciente recebe alta, ele recebe individualmente as orientações médicas. Então, vai depender do tempo de doença do paciente. Então, ele vai receber as orientações, é um pouco individual, não é uma coisa genérica. Ele recebe as orientações de quanto tempo ele deve permanecer isolado da família, e esse período varia de 7 a 10 dias, 12 dias. Qual é o período que ele deve ficar isolado e usando máscara dentro de casa, né? As orientações dos familiares, que devem ser testados também quando tem alguém positivo, porque o contato domiciliar ele é muito maior do que o contato de um trabalho, de contato de qualquer outro tipo. E essas orientações, geralmente são bem individuais e variam de paciente a paciente. De maneira geral, eles vão receber orientações de fazer fisioterapia respiratória e fazer também o isolamento familiar por um período que varia de paciente para paciente. Eu queria voltar ainda ao tema das medicações. Muita gente tem se automedicado, não é, para prevenir ou tentar prevenir a Covid-19. A gente vê aí nas farmácias até a escassez de vitamina C, vitamina D. Isso surte efeito na prevenção da Covid, doutor Breno, ou não? Não. E eu lhe digo isso de maneira muito triste, porque seria muito bom que isso prevenisse, porque a gente não estaria com essa pandemia e com essa dificuldade que a gente está passando hoje. Nunca visto antes na história uma dificuldade mundial tão grande em relação ao que a gente vem vivendo. Então não tem eficácia, Dácio. Eu mesmo já tomei, doutor, vitamina D, vitamina C, porque sempre se fala que a imunidade tem que estar alta. Então isso não resolve? Não resolve não. Infelizmente eu tenho que lhe dizer isso, que não resolve. O que resolve é o básico, a máscara e o isolamento. Não há novidade. Então assim,
Eu queria muito estar aqui lhe passando uma novidade bem grande para a população, dizendo que há uma novidade em relação ao Covid-19, mas ainda lavar as mãos, utilizar álcool, utilizar máscara, ter um certo distanciamento das pessoas, né? A gente tem que manter distante. Eu estou aqui sem máscara, mas a gente está respeitando a distância entre a gente e o cuidado que é básico, que você já falou aí. O enfrentamento a uma pandemia, feito esse aí do coronavírus, precisa de um time de especialistas para estudar esse comportamento, inclusive monitorar, né, a evolução dos casos e mortes em uma cidade. Aqui em Arco Verde, existe algum comitê médico formado para tentar frear esse contágio da doença, das mortes, em alguns bairros da cidade? Por exemplo, a gente sabe que hoje o São Cristóvão é o bairro que apresenta o maior número de casos confirmados da doença. E é o bairro que tem o maior número de casos de morte. Existe algum comitê formado para tentar frear, fazer uma barreira sanitária nesses locais ou não? Do meu conhecimento, não. Isso é ruim? É muito ruim. É muito ruim. Eu tenho... O meu tempo, Dácio, tem sido todo na assistência, tá certo? Então, assim, eu não trabalho na parte gestora da saúde. Eu não tenho tempo, infelizmente, tenho tempo de ser um gestor da saúde. Eu não trabalho na gestão de Secretaria Estadual ou Municipal de Saúde. A minha função é como assistencial. Então, eu entro no cuidado do paciente quando o paciente já está com o diagnóstico. Então, como você já colocou aí no início da entrevista, eu sou coordenador médico do Hospital de Campanha, né? E faço isso da melhor maneira que eu consigo fazer. E sou médico da enfermaria do Covid desde janeiro do Hospital Regional. Estou lhe perguntando isso porque numa pandemia o senhor é médico, o senhor sabe que é preciso se formar barreiras sanitárias para tentar frear a contaminação da doença para outros moradores que ainda não foram contaminados. Então se abre hospital, se tem a vacina, mas não se tem uma estratégia de frear a Covid em determinados lugares. Isso atrapalha o campo médico, né, doutor? Ah, com certeza. Se não tiver estratégia, atrapalha, porque vai aumentar o número de casos, né? E como eu lhe falei, na última semana, a gente teve um aumento do número de casos em Arco Verde e região. Estou lhe dizendo isso porque eu vivencio o dia a dia, né? Então, assim, eu estou na porta da emergência, eu não sou só coordenador médico do Hospital de Campanha, eu sou plantonista também. Então, eu tenho vivenciado o número de atendimentos que ocorre na emergência do Hospital Regional, que é onde eu trabalho. Como é que vocês, médicos, ao longo aí desse mais de um ano de pandemia, têm se especializado, buscado alternativas, se atualizado sobre essa doença, porque é uma doença que está aí no mundo inteiro. Ainda não se tem um estudo específico que fala como é o tratamento dessa doença, se tem a vacina ou algumas vacinas, mas não se tem basicamente estudos sobre a doença. Como é que vocês, médicos, se atualizaram, estão se atualizando na busca aí de um melhor tratamento para o paciente? Hoje em dia existe uma facilidade muito grande para o médico do conhecimento, coisa que não existia antigamente, que é a internet. Então, existem cursos de Covid, dos mais respeitados médicos do Brasil, né, que são feitos através de estudo e online, a gente tem como acompanhar. Então eu posso lhe responder isso, como é que eu me atualizo? Eu me atualizo pela internet, estudando e acompanhando os grandes hospitais, o que é que eles têm feito de diferente e se é algo que a gente pode colocar na nossa realidade. São 11h55, deixa eu abrir espaço aqui para os nossos ouvintes, estão chegando alguns comentários. Eu quero até pedir para que as pessoas possam também se identificar e dizer de onde elas estão falando. Por exemplo, um ouvinte está dizendo aqui, ela fuma e também corre muito risco de cansar, doutor? Se pegar Covid, pessoa que fuma... Risco de pegar Covid, qualquer pessoa tem. Aí, acho que ela deve estar querendo saber se é mais grave caso ela pegue. No fumante, sim. É um dos grupos de risco de gravidade, o tabagismo. Leandro Valença, Sítio Bela Vista, Sertânia. Se eu vou em um veículo apenas com meus pais, pois moramos na mesma casa, é necessário o uso de máscara dentro do veículo, estando com os vidros fechados? Não.
Não precisa. Veja só, se ele tem contato domiciliar com essas pessoas, não precisa estar dentro de casa com a máscara. A não ser que algum deles tenha algum comportamento que não seja de cuidados. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que eu não me cuidasse e tenho contato com o paciente com Covid e chegasse em casa e não fizesse os cuidados necessários. Aí eu precisaria usar máscara, mas dentro de casa eu não preciso usar máscara, não. Outro ouvinte pergunta, ela teve Covid ano passado, ela sente dores fortes no peito, no coração, o coração acelera às vezes, por mais de 2 horas. Será sequelas? É a Giselda do bairro do São Geraldo. Bom, se ela teve Covid e está com o coração acelerado, o ideal é que ela faça um atendimento médico, porque assim, eu teria que fazer várias perguntas para ela para saber se tem relação com o Covid ou não. Outra pergunta, após quantos dias ter Covid-19 pode tomar a vacina para Covid? O paciente tem que ter 30 dias após a infecção pelo Covid para se vacinar. O que é que a gente pode esperar dos próximos meses em relação a essa pandemia, doutor Breno? A gente já teve a primeira, que foi no início do ano, em maio do ano passado, né? E março do ano passado, aliás. A gente já teve a segunda onda, que é a que nós estamos vivendo nesse momento. Vai existir uma terceira e pior onda? O que é que o senhor acha? Eu sou otimista, Dácio. Eu torço para que a vacina aumente a vacinação, de que o Ministério da Saúde consiga vacinar o maior número possível de pacientes para que a gente se livre desse mal aí que tenha nos assolado. O senhor tem alguma preferência em relação à eficácia das vacinas? Nós temos aí fabricantes mundiais brigando, né, pela eficiência da vacina. Nós temos aí, acho que 3 vacinas circulando no Brasil, que é a AstraZeneca, a da Butantan e a Pfizer. O senhor tem preferência por alguma vacina ou não? Não, a vacina boa para tomar é aquela que estiver disponível para a gente. Para você ter ideia, existe mais de 100 vacinas em estudo. 97 estão em fase 3. Fase 3 é a fase que já está em ser humano. Então tem muitas vacinas para saírem, graças a Deus, né? Agora, no Brasil, como você bem colocou, nós temos 3. E a melhor é aquela que estiver disponível para a gente tomar. Se estiver disponível para tomar, não devemos escolher vacina. A gente deve tomar, porque todas têm eficácias comprovadas. Porque o senhor já sabe que brasileiro já está começando a querer escolher a vacina, não é? O brasileiro é danado. Não, essa eu não quero, eu quero essa. Né? Não devia existir isso. Eu mesmo me vacinei com a primeira que ficou disponível para mim. E assim deve ser todos. O senhor é médico cardiologista. Então o senhor poderia explicar para a gente aí esses procedimentos para ter o laudo médico e receber a dose? Porque segunda-feira, a Arco Verde vai abrir um novo protocolo para pessoas com comorbidades de 50 a 59 anos. E a gente já vê algumas pessoas se movimentando nos consultórios, querendo o laudo médico para se vacinar. Como é que é feito isso, doutor? A pessoa que tiver qualquer problema de saúde, para ele saber se esse problema de saúde dele se encaixa, ele deve ir ao médico dele, né, ou no posto de saúde mais próximo, e solicitar um atestado dizendo qual é a doença que ele tem. Com esse atestado ele vai até ao posto de saúde ou no PNI e ver se ele se encaixa na faixa etária e na comorbidade para ser vacinado. Os médicos têm sido rígidos com esse protocolo em não dar para paciente um laudo que ele não esteja precisando? Eticamente devia ser assim. Ele deve dar é obrigação do médico dar o atestado mostrando o que o paciente tem. Se contemplar nas comorbidades colocadas pelo Ministério da Saúde, ele vai ser vacinado. Se não contemplar, ele vai ter que aguardar, porque caso aconteça o contrário, Dácio, você vai estar contemplando uma pessoa e tirando a vaga de alguém que tem a necessidade. Por exemplo, no seu caso, médico cardiologista, não é? Eu tenho pressão alta. Eu vou ter direito a essa vacina? Tem gente que já pensa que pode. Só hipertensão primária, não. Pela lista que foi divulgada pelo Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. Tem que ser hipertensão secundária, que é a hipertensão que vem proveniente de outro problema de saúde. A obesidade, por exemplo, entra, o sobrepeso entra, né? A obesidade grau 1 já entra. Então tem algumas doenças, doença renal crônica já entra, doença pulmonar obstrutiva crônica já entra, tem algumas doenças que entram.
pessoas que que infartou, entra, né? Então tem algumas doenças, que é uma lista de doenças que vão mais de 15, essas doenças vão entrar na comorbidade. Só hipertensão, não. Outra pergunta que chega aqui, pessoas que bebem, não é? Tem problema com alcoolismo. E podem tomar vacina, tem que ter um tempo para não beber. Como é que é a regra? O ideal, Dácia, é que se a pessoa fosse vacinar, o que eu estou falando para você não é uma ciência, é uma experiência pessoal. É que ele não beba, pelo menos por um tempo, né, para se vacinar, que é o ideal, porque a bebida ela diminui a imunidade, entendeu? Então pode criar algum problema para ele. Mas não existe nenhuma recomendação que é proibido beber, não existe. Já houve algum caso aqui em Arco Verde de pessoas que se vacinaram e faleceram? Ou com uma dose ou com 2 doses? Com 2 doses, não. Com 1 dose, eu não tenho notícia de óbito, mas tenho notícia de doença grave. Assim, tenho visto paciente com doença grave. Porque a vacinação, Dácio, ela só vai ser totalmente eficaz com as 2 doses, né? E a eficácia dela aumenta com as 2 doses. Com a primeira dose, ela tem uma eficácia, que vai ali em torno de 70% a depender da vacina. Então, 70% a pessoa não vai ter a forma grave da doença. Não significa que o paciente que é vacinado, de que ele não vai ter Covid. Isso é para você entender. O paciente pode ser vacinado, pode ter o Covid, mas ele está protegido para a forma grave da doença. Nós temos aqui uma outra pergunta. A Gleidiane gostaria de saber, quando uma pessoa pega o Covid e se cura mesmo assim, ela pode passar para uma pessoa que não tenha pegado o Covid? Pode repetir, Dácio, que eu não entendi. Então, quando uma pessoa pega o Covid e se cura, mesmo assim, ela pode passar para uma pessoa que ainda não tenha pegado o Covid? Não. Se ela está curada, né? Se ela está curada, não. Não tem mais. Uma outra pergunta. Meu avô tomou a vacina e já estava com Covid, mas ele não sabia que estava. A vacina perde o efeito? Não perde o efeito. Não perde o efeito. Tem outra pergunta chegando também. Para ele ser reinfectado, viu, Dácio? Então o papo dele responder a pergunta bem. Sim. A ele, né? Então se ele tomou a vacina quando estava com Covid, ele vai ficar imunizado para não ser reinfectado. Um ouvinte quer saber se uma pessoa asmática entra nesse quadro de comorbidades que podem receber a vacina. Pela lista dos CIDs da Secretaria de Saúde, não. É o J43 é asma, o CID. E o que está contemplado é o J44. Vamos falar... Que é o doença pulmonar obstrutiva. É um código das doenças que foi dado pela Secretaria de Saúde. Vamos falar dos sintomas agora? Vamos. Até uma maneira de educar as pessoas que estão em casa, alertar elas em relação aos sintomas apontados por especialistas, como as características do Covid-19. É a dificuldade respiratória. Mas como é que uma pessoa que está em casa, ela pode identificar que o ar faltou total para ela pode ser asmática, pode não estar com Covid? Quais são os sintomas, os primeiros sintomas que a pessoa que está em casa pode identificar que está com Covid? Existe? Então, primeiro que o diagnóstico, a identificação da doença deve ser feita pelo médico, não pelo paciente. O que o paciente tem que entender quais são os sintomas que ele deve procurar o médico. É o sintoma, numa pandemia, uma pessoa que sentir-se gripada, é interessante que ela procure um atendimento médico para ser avaliada. Fazer a ausculta respiratória, ver a oximetria, que é para ver a saturação do paciente. É de extrema importância que, se o paciente tiver febre, coriza, como eu falei, tosse, cansaço. O cansaço o paciente tem como identificar. Então, se ele caminhar e cansar, se ele se sentir cansado, se ele tiver com muita tosse, se tiver febre, se tiver dor de cabeça, um estado gripal, que a gente chama de síndrome gripal. Então, se o paciente tiver se sentindo gripado, que é mais fácil ele saber quando está, ele deve procurar o atendimento médico, porque essa é a fase inicial da doença. Eu já ouvi falar, doutor, o senhor pode confirmar se é verdade ou não, quando o paciente chega com um quadro febril, ele já está numa situação bem complicada, é verdade assim? Ou pode se reverter? Não é verdade não, Dácio. O paciente ele pode ter febre, ter a forma leve da doença, como ele pode ter também febre e ter a forma grave da doença. A forma grave da doença, e é importante eu falar isso aqui na rádio, ela costuma ser em torno do 7º ao 14º dia, o período que se agrava.
tá certo? Então, se eu estou me sentindo gripado, geralmente, e for Covid, no 7º ou 14º dia, que é a fase pulmonar da doença, a fase inflamatória, é a fase em que se agrava. Qual é a recomendação? Se estiver se sentindo gripado, tossindo, vá para o médico, vai receber essa recomendação, vai ser atendido, vai ser avaliado, vai ser feito um raio-x de tórax, ver se há algum problema e vai ser educado no sentido de saber quais são os sinais de alerta para procurar novamente a emergência. Bom, o senhor não é infectologista, é cardiologista, não. mas Isso. eu posso lhe fazer uma pergunta, você pode esclarecer na medida do possível. Nós moramos no interior e as pessoas mais idosas, elas têm um costume de deixar janelas abertas, não é? E nós estamos num período de pandemia. É perigoso, doutor, deixar portas e janelas abertas? O vírus pode entrar? Eu queria que o senhor esclarecesse, por gentileza, se puder, isso pra gente. Eu tenho que deixar a casa toda fechadazinha, guardadazinho lá em casa, os idosos, as crianças, como é? Não é perigoso não, é bom que deixar a porta aberta, porque quanto mais o lugar que entra sol e é arejado, diminui a proliferação de doenças. Então, se você ficar muito tempo num lugar muito fechado, sem ventilação, sem entrada do sol, ali se prolifera doenças, vírus, bactérias, fungos, né? Não é só o Covid. Quem tem parentes em casa infectados com Covid-19, como é que deve ser o procedimento desses familiares dentro de casa? Tendo um familiar com Covid, essa pessoa deve ficar isolada num quarto, tá certo? Num quarto arejado, como eu falei anteriormente, e utilizar máscara, não só o paciente, mas todos dentro de casa. Não deve compartilhar utensílio, então os utensílios devem ser colocado só para aquela pessoa, exclusivo para aquela pessoa, e evitar o contato e manter o distanciamento dos familiares o maior possível. Olha, estão chegando muitas perguntas pelo Zap, eu queria que o senhor fosse bem breve, para que a gente possa atender todo mundo. Como distinguir gripe de Covid? É a pergunta aqui do ouvinte. Isso não é uma função do paciente, é uma função do médico. Distinguir gripe de Covid, como eu falei inicialmente, os sinais são iguais e ele deve procurar o médico para ser avaliado. Socorro, ela tem pedra nos rins, toma remédio controlado para pressão alta, ela tem arritmia cardíaca, ela pode tomar vacina para Covid, ela tem 53 anos. Vacina para Covid, não existe nenhum grupo de pessoas, de paciente, que não possa tomar a vacina. Cardiopata e hipertenso, vai se vacinar essa semana, doutor? Não sei dizer, eu não tenho de cabeça como é que está a programação do PNI de Arco Verde, mas cardiopata já está incluso nas comorbidades. Depende de qual foi a idade dele? Ele não fala. Depende da idade. Bia Cavalcante, povoado Caraíbas, quem tiver Covid e ainda apresenta sintomas, pode tomar influenza, que é a vacina que nós estamos atualmente na nova campanha. Não se toma nenhuma vacina tendo sintoma gripal. Luzinete, o filho está internado no regional, na UTI, ele é obeso, queria saber como ele está, aí ela fala o nome, ela mora no sítio Quixaba, lá em Sertânia. Existe um boletim diário que é dado pelo médico, ligando para a família e dando o boletim de como está o paciente. Luzinete Tupanatinga, os testes rápidos são seguros, doutor Breno? Dependendo da fase da doença, sim. Veridiana Barbosa, em relação a que a equipe médica vai à residência quando existe 2 pessoas contaminadas, é mentira? Não entendi a pergunta. Em relação a que a equipe médica vai à residência quando existe 2 pessoas contaminadas. Eu não sei informar. Ela não explicou direito aí a pergunta, eu peço para que essa nossa ouvinte escreva mais corretamente para que a gente possa esclarecer, né, essa dúvida. IgG de não reagente e IgM de reagente é Covid, Cristina do bairro JK. Se tiver os sintomas, sim. O pessoal tem que entender, Dácio, que o exame ele é complementar. Então, se a pessoa tiver os sintomas da doença e o exame tiver dessa forma, sim. A nossa ouvinte Tassiana tem 31 anos, mora no Poço do Boi, ela tem arritmia ventricular de baixa incidência, ela pode tomar vacina, ela ainda tem refluxo. Não só pode, como deve, e ela faz parte das comorbidades. Arritmias cardíacas
faz parte da comorbidade e já está vacinando pessoas com arritmias. Outra pergunta, um ouvinte de 53 anos, tem válvulas de metal no coração. Ele pode tomar vacina? Ele faz parte do grupo também da comorbidade, que são os valvopatas, ele deve tomar. Bom dia, Dácio. Pergunta ao Dr. Breno, meu esposo tem 44 anos e está fazendo procedimento para câncer de pele. Ele tem pressão alta, pode tomar vacina e está no grupo de risco lá de Sertânia. Os imunossuprimidos também devem tomar vacina, deve tomar. Quem tem asma crônica pode tomar a vacina, ela toma Alênia. Ela mora no São Cristóvão, tem 49 anos. Toma, como eu falei anteriormente, todo mundo deve tomar vacina. Dácio, quem tem asma pode tomar essa vacina? Eu queria saber, Quitéria Buick. Pode e deve. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Quem tem epilepsia tem direito à vacina? Um ouvinte de 33 anos. Eu acho, ele deve checar isso direitinho, que não entra como comorbidade. Acho que deu para a gente atender muitos ouvintes agora com essa nossa leva de informações e até ajuda também quem apresenta, porque tem perguntas aqui que eu nem fiz e que eles fizeram, que o senhor esclareceu, que foi muito bom. Eu queria passar para você um número importante, Daci, aqui eu queria registrar a importância do Hospital Regional de Arco Verde. Eu assumi em janeiro, então eu tenho os números de janeiro para cá. De janeiro para cá foram feitos 2.000 atendimentos na emergência Covid, com 400 internamentos de janeiro para cá. Então é um número bastante expressivo e eu queria aqui aproveitar esse espaço que você está me dando para mandar um abraço e os parabéns para toda a equipe do Hospital Regional, maqueiro, o pessoal da técnica de enfermagem, enfermeiro, o pessoal da recepção, todos têm trabalhado incansavelmente, né? É muito estressante trabalhar com Covid. A gente tem muito medo também, né? Então a gente, como qualquer outro ser humano, a gente trabalha com Covid, tem medo, tem estresse, tem preocupações, a gente trabalha, às vezes, sobrecarregado, né? A gente não tem as condições ideais que a gente queria dar para o paciente, isso aí é bem verdade, a gente não tem as condições que eu queria, que o enfermeiro queria, que as pessoas queriam, e a gente tem feito um trabalho muito bom no regional, né? Logicamente, dentro das limitações da gente, mas a gente tem prestado a assistência cada vez melhor. Assumiu agora a UTI 1 e 2 o colega Fernando, o colega Rafael, que melhorou bastante a UTI, instituindo protocolos. A gente tem o enfermeiro Felipe Padilha, que está lá na frente também da coordenação da emergência do Covid. Assim também como o hospital de campanha Fabíola, da enfermagem. Eu queria citar todo mundo que tá envolvido com Covid, porque às vezes, e isso é muito cultural, de pensar que é apenas o médico que faz a diferença, onde não é. No Covid é de extrema importância a equipe multidisciplinar. A fisioterapia é de extrema importância, né, na recuperação do paciente que está com acometimento pulmonar. E aí a gente, na coordenação do hospital de campanha EBET, lá no regional, a gente tem excelentes fisioterapeutas que têm feito um trabalho muito bom, né? É porque geralmente a notícia que corre com mais facilidade é a notícia do óbito, né? Mas tenha certeza que a recuperação tem sido muito mais prevalente do que o óbito. E eu imagino também a situação psicológica, não é, do paciente que está lá internado. Ora, o cara pega Covid, vai para a UTI, não é? E imagino não ver a família. Isso. Então, o médico, ele é realmente o enfermeiro, a pessoa mais próxima. Isso. E que pode levar uma palavra de conforto e de autoajuda para aquele paciente. E vocês também têm essa missão, exatamente, que é muito importante nessa hora. Muito bem colocado por você, Dácio. Eu esqueci aqui de citar que a gente tem um trabalho com psicólogo lá. A psicóloga é quem faz o acompanhamento desse paciente, Brunelli. Ela liga para os familiares. A gente tem feito no regional, assim como no hospital de campanha, videochamadas, tá certo? Dentro do possível, a gente faz as videochamadas para os pacientes conversarem com os familiares por videochamada, que de certa forma, como você falou, o que fica mais abalado, não só a saúde física, mas o psicológico do paciente, por estar sozinho, vem vários sentimentos ali, sentimento de angústia, de abandono, de medo, né, de estar próximo de algo que ninguém quer estar, que é a morte, né? O senhor, antes de entrar aqui no ar, o senhor falou de um caso específico de uma determinada pessoa, queria que o senhor não citasse o nome da pessoa para preservar a imagem,
mas o senhor falou de uma determinada pessoa que está no hospital, estava na UTI, estava entubado, foi estubado. Eu queria que o senhor falasse da emoção desse paciente, não é? E como ele foi recebido no regional, da maneira como ele se comportou, para que seja exemplo, para que as outras pessoas também que estão em casa nos ouvindo possam também se guiar e saber que nem tudo é fim de luz, não é? Isso. Existe uma luz no fim do túnel. Eu falei desse paciente para você, junto com o Rômulo, né? Que está aqui, até agradecer a ele pelo convite de estar aqui. Esse paciente, eu falei dele, mas teria inúmeros para falar. O que caracteriza, pelo menos estou falando isso como experiência, não é uma regra. Esse paciente foi a fé em Deus dele, né? Ele muito fervoroso, o tempo todo com o texto dele. E a outra coisa é a fé na equipe, né? Muita fé na equipe e tentando a tempo todo pensamento positivo. Isso é de bastante importância. O otimismo do paciente ajuda muito, né? A fé, a vontade de ficar bom, a vontade de se livrar dessa doença. Isso é uma coisa que conta muito para a melhora do paciente. E foi emocionante porque, como você falou, eu estava presente lá quando ele foi estubado, mas isso é uma rotina. Eu citei ele como exemplo, porque você me perguntou, mas isso é uma rotina diária de quem vive o Covid, né? Eu particularmente não convivo com a extubação, porque eu não estou no ambiente de UTI, eu estou no ambiente de enfermaria, que é a porta de entrada do hospital. Então sou eu quem leva o paciente da enfermaria para a UTI e sou eu quem vou buscar o paciente da UTI para a enfermaria. Então esse movimento de levar e ir buscar, né? Logicamente, quando eu falo a equipe, né? Breno e a enfermagem, a fisioterapia, os técnicos de enfermagem, que é quem fazem toda a diferença do hospital. Eu achei muito bonito quando o senhor falou que o paciente, mesmo em estado muito grave, não largava o terço que ele levou das mãos, né? Com muita fé. E é preciso ter fé mesmo, ter otimismo de que a Covid não é o final da vida, pode se reverter. Uma pessoa que foi entubada já se pensa, não, foi entubada, pronto, é o fim. Morreu. Isso. Não é? Já se pensa isso. E aí o senhor trazendo esse exemplo, eu acendo uma luz verde na vida de outras pessoas. O gesto é que é simbólico, entendeu, Dácio? Eu não estou querendo aqui falar que foi o texto, mas a fé dele, o gesto dele, né? A fé que ele estava de que ia ficar bom, isso faz muita diferença. E não só ele, mas todos que estão lá, que quando a gente vê que ele é otimista, com muita fé que vai ficar bom, né? E acreditando na equipe que está lá, né? Porque a gente, se ele está ali dentro, ele tem que acreditar na equipe que está ali. Ali é onde ele vai conseguir pular essa fogueira, conseguir melhorar. Então, como eu lhe falei, para você ter ideia, de janeiro para cá, foram 2.000 atendimentos e 400 internamentos no hospital regional. E como eu lhe disse, o óbito é mais notícia do que a melhora, mas a melhora é nossa rotina diária lá. São dias de perdas, dor, danos, aflição. São 4.593 pessoas confirmadas com a doença até ontem, aqui em Arco Verde. São 105 óbitos aqui em Arco Verde. E são 4.086 pessoas recuperadas em Arco Verde. Já se vacinaram aqui na cidade, até agora, 18.290 pessoas. Falta muita gente, é claro, mas falta vacina também. Esse número, Sim. Interrompendo um pouco, esse número não são 18 mil pessoas, eu acho que são 18 mil doses. 18 mil, né? 18 mil pessoas. As pessoas? 18 mil pessoas se vacinaram aqui em Arco Verde. 18.290 para um ambiente de 75, 76 mil pessoas, habitantes, é muito pouco, né, doutor? Muito pouco. Eu queria que o senhor finalizasse essa nossa entrevista, passando o seu recado, a sua mensagem final para todos os nossos ouvintes, né? Para aquelas pessoas que perderam algum parente, para aquelas que estão lutando na UTI, né? E para aquelas pessoas que estão com algum doente ainda no hospital. Então, para aqueles que estão com um paciente no hospital, tenham fé de que vai conseguir a melhora, de que a gente vai conseguir dar o melhor possível se ele vai entrar no hospital regional. O que eu falo para as pessoas é que
a equipe médica, a equipe de enfermagem, fisioterapia, psicólogo, os profissionais da saúde que trabalham envolvido com os pacientes, eles fazem o seu melhor para que o paciente se recupere. Então nós somos pessoas que estamos ali lutando junto com o paciente. Aquelas pessoas que perderam o seu ente querido, né, que estão na fase do luto, o que eu posso falar é que a mesma coisa que a gente estava falando aqui agora há pouco, né? Ter fé em Deus, de que isso é uma fase da vida, tentar entender. Eu acho que a fé e o tempo nos ajuda muito quando a gente perde uma pessoa. E para aqueles que não perderam um ente querido, que coisa boa, né? Mas se cuide, use máscara, lave as mãos, faça o distanciamento, não se aglomere, né? Tente evitar aglomeração, porque a doença ela tá pior, aumentou o número de casos. Aqui em Arco Verde tá grave, tá certo? Tem um número elevado. Na enfermaria do Hospital Regional, nós temos 10 leitos. 4 pacientes são de Arco Verde. Quando você vai para a UTI, que são 20 leitos, 7 são de Arco Verde. Pensando de maneira regional, então, se são 20 leitos e 7, 35% é de Arco Verde, então nós estamos ocupando um lugar que não era para a gente estar ocupando. Eu quero muito agradecer a sua participação aqui no programa e pedir desculpas até aos nossos ouvintes, porque eu estou vendo aqui no Facebook inúmeras mensagens e não deu para atender todo mundo por conta do horário, né? Já está quase 1 hora de entrevistas. Isso. Então eu quero muito agradecer a sua participação e desejar bom trabalho para o senhor, para toda a sua equipe, para todos os médicos, não é? Porque eles têm a missão de salvar vidas, então eles têm que ser guiados por Deus para salvar outras vidas que estão doentes nesse momento. Obrigado, doutor Breno, até a próxima. Estou à disposição. O Revista da Cidade vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Você pode rever essa entrevista no Facebook e no Instagram a qualquer momento. Um bom final de semana para você, obrigado pela audiência, tchau.